Opa, bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Hoje tô aqui para fazer um vídeo bem especial, porque hoje, seguindo essa saga que eu comecei de review, principalmente de Sonic, hoje eu vou fazer a minha review de Sonic Adventure, mano. Então, cara, sem perder tempo, se inscreve no canal, compartilha, deixa o like aí, cara, para você me ajudar a trazer mais conteúdos assim, mano. Então é isso. Então, simbora, sem perder muito tempo. Acho que um negócio interessante para começar é que esse jogo talvez ele seja o mais importante da franquia inteira. Primeiro que ele foi o primeiro jogo 3D. Tava aí nessa época de transição do 2D pro 3D e o Sonic obviamente não podia ficar de fora. E fizeram essa mudança. Mas será que ficou bom? Isso? Eu vou falar um pouquinho mais tarde, mas eu vou falar de outros aspectos do porquê esse jogo é tão importante. Primeiro, cara, ele definiu muito o que o Sonic é mesmo, cara. Todo esse design cool, radical, mano. Você consegue ver isso perfeitamente na ilustração dos personagens, cara. Tanto que tem esse visual aí do Sonic fazendo essa pose que é extremamente icônico e passa toda a vibe do que é Sonic, mano. Tanto que foi nesse jogo também que a gente teve a mudança nos designs dos personagens e que permanece até hoje, mano. Porque são os visuais definitivos deles, cara. Também teve mudança para as músicas, que eu vou falar um pouco a pouco. Definiu mais a personalidade dos personagens. Uma história que é bem uma pegada shonen. Então, cara, pra mim, esse jogo é o que definiu o que é Sonic, mano. Quando alguém vai perguntar qual que é a essência de Sonic, esse jogo é puramente isso, mano. Se Sonic é o que é hoje, é muito graças a esse jogo, mano. Agora sim, partindo pra trilha sonora. Cara, tem outros jogos de Sonic com trilhas sonoras melhores que essa, mas essa aqui continua sendo Sonic, cara. É muito bom, mano. Principalmente que aqui foi a primeira vez que em uma batalha final a gente teve uma música de rock que foi Open Your Heart, mano. Então, só por isso, mano, não preciso dizer mais nada. Mas aqui outro ponto importante, que aqui a gente tem uma música tema pra cada personagem. Tem It Doesn't Matter pro Sonic, mais Wish Passion pra Amy, Believe Myself do Tails, No For Me pro Knuckles. Todos combinam perfeitamente com cada personagem, mano. E fora outras músicas marcantes, como dos Adventure Fields que tá tocando aí agora. As músicas dos jogos são muito boas, mas eu acho que tem outros jogos do Sonic com trilhas melhores que essa. E eu vou falar um pouco mais aí daqui a pouco, mas dar um destaque aqui, cara, pra músicas da batalha final, mano. Porque, cara, a batalha começa com Open Your Heart. É uma música que empolga pra caramba, tu fica arrepiado pra batalhar contra o monstro. Aí chega a segunda fase do boss. E uma música de tensão. Cara, isso não faz sentido, mano. Isso quebra todo o clima da batalha, mano. Enfim, foi uma decisão bem ruim que a SEGA tomou, mas nos jogos posteriores eles consertaram isso. Sobre gráficos, cara. Bom, é um jogo de 98 e a versão que eu joguei, que é que tá disponível nas lojas atualmente, é a versão DX, que foi um remaster feito em 2003 lá pro GameCube, né? Cara, assim, pra um jogo dessa época, não tá ruim, né? Obviamente tá ultrapassado, mas pra época deve ser um negócio bem impressionante, cara. Então, pra mim são gráficos ok, né? Se fosse na época, com certeza eu estaria aqui falando que era perfeito, mas tem que analisar com os dias de hoje, enfim, tá atrás. Mas como é um jogo velho, tá ok. E muito daquilo que eu falei da importância, esse jogo aqui também definiu muito o visual de Sonic, né? Porque, cara, falando de cenário, o jogo tem uma pegada até que bem realista, né? Tem cidades, tem os humanos que tem um traço mais realista, apesar do gráfico, né? E isso, cara, isso funciona com Sonic, mano. Não acho que, tipo, funcione, sei lá, com um mar assim, acho que fica mais estranho. Aqui com Sonic funcionou e tá certo, né? Agora eu acho que eu creio ser mais importante, né? Gameplay.
Vamos lá, vou falando um por um. Cara, o Sonic eu achei assim com folga a melhor gameplay do jogo, mano. Bom, eles basicamente pegaram a gameplay lá dos clássicos e transportaram pra 3D. O Frecoid, ele pula, dá Spin Dash. Agora eles deram um upgrade novo pro Sonic, que é o Light Speed Dash, né? Que você carrega ali com o Spin Dash e você passa por uma linha de anéis, mano. Foi uma boa adição pra gameplay de Sonic, cara. Tem velocidade muito boa, plataforma muito boa e as fases dele são muito criativas, mano. Eu fiquei impressionado com isso, cara. E tipo, não é uma fase ou outra não, é em todas as fases, mano. Todas têm sua originalidade, mano. E cara, pra mim, são com folga as melhores fases do jogo são a do Sonic, a melhor gameplay também é a dele. E pra ser sincero, ele é o único assim que me dá vontade de rejogar esse jogo. E, cara, eu não consigo nem escolher uma fase favorita nesse jogo, todas são muito boas, mano. Eu achei incrível isso. Agora, cara, falando do Tails, vou falar que eu me decepcionei com a gameplay dele. Porque, cara, assim, as fases dele são basicamente as mesmas do Sonic, só que mais curtas, e você disputa uma corrida com ele, mano. Não é ruim, mas cara, podia ser alguma coisa mais única, sabe? Eu não gostei muito disso. Mas a gameplay dele em si, ele é mais lento, né, um pouquinho. Ele voa e ele bate com as caudas dele. Bem ok a gameplay do Tails. O Knuckles eu achei legal também. Eu tive a primeira experiência jogando com o Knuckles no Adventure 2, então aqui, né, foi curioso jogar a primeira versão dessa gameplay, né. E cara, aqui é legal, mano. Os mapas são pequenos. O radar ele rastreia as 3 esmeraldas, que eu achei muito bom isso, que infelizmente foi pra sequência, mas um dia ainda eu vou falar do Adventure 2 por aqui. Gameplay da Amy, cara, eu também tive uma sensação ali parecida com o Tails. Agora eu não vou lembrar muito bem se as fases dela têm level design parecidas com a do Sonic e como as do Tails, que são mais curtas e com praticamente o mesmo level design. Mas pra mim, cara, eu tive a mesma sensação com a gameplay do Tails nela, mano. Então, é ok, mas assim, podia ser algo mais legal. Agora, o Gamma eu achei muito divertido jogar com ele, ainda mais que, cara, é uma gameplay de tiro ali, né? Você vai atirando e o tempo ele vai acabando. E pra você aumentar o tempo, você tem que destruir os inimigos, cara. Então, cara, eu achei muito legal jogar com ele, mano. Agora falando do grande ponto negativo desse jogo, que é o Big. Cara, a gameplay dele não é ruim. Eu imagino porque para um jogo de pesca, ainda mais da época, seja até bom. Mas, cara, o que isso tem a ver com Sonic, mano? O Big tá totalmente perdido nesse jogo. Não tem nada a ver ele aqui, mano. Podiam ter gastado, mano, mais tempo na gameplay dos outros personagens. Fazer algo mais legal pro Tails que eu falei com a Amy. Mas não gastaram tempo e dinheiro no Big que tá totalmente perdido nesse jogo. É um jogo de ir atrás do cientista maluco, salvar o mundo, destruir os inimigos, batalhar contra deuses. E tem uma gameplay de pesca, mano. E não é nem um minigame como é no Frontiers. Aqui é uma gameplay que você é obrigado a jogar pra zerar o jogo, mano. Eu achei muito ruim, mano. O Big é um personagem que eu acho bem whatever, mas cara, tá muito perdido no jogo ele aqui, mano. Outros detalhes a pontuar na gameplay aqui, cara, a câmera desse jogo ela é bem ruimzinha. Eu acho que nem dá pra controlar a câmera nas fases e às vezes ela fica atrás da parede, assim, olhar pra onde não tem. Enfim, a câmera desse jogo é bem ruimzinha, mano. Falando rapidinho dos Adventure Fields, cara, que é uma parte da gameplay, eu achei bem interessante, mano, porque é muito que dá essa sensação de aventura, né, que tá no título do jogo, mano. Você ir atrás dos objetivos das fases, né. Eu achei isso bem legal, só que também, mano, podia ter um mapinha ali, algumas coisas pra te guiar mais, porque, cara, se não fosse a Chicago, eu tava tentando gerar esse jogo até hoje, mano. Outra parte da gameplay que eu tenho que falar são os boss, mano. Cara, os bosses desse jogo, eles são bem fraquinhos, mano. Não tem dificuldade neles assim.
Principalmente o Chaos, mano. Todas as fases dele, assim, são bem tranquilas e bem fraquinhas, assim. Ainda mais que você... Por exemplo, o Chaos 4 se enfrenta com o Sonic, o Knuckles e o Tails. E não muda nada, mano. Eu acho péssimo isso de repetir o boss, mano. Não gosto muito disso. O único boss que eu achei bem interessante mesmo é o Egg Viper, que é o último boss do Sonic. Que ele vai avançando a fase, vai dando hit nele, ele vai atacando de formas diferentes, você vai mudando de plataforma. Eu achei mais legal ele, mano. Mas o boss, que é o que todo mundo quer saber, né? É o Perfect Chaos, mano. E a batalha dele é legal, mano. Mas também ela não é difícil. O máximo, você pode perder na primeira vez, mas depois de você perder na primeira vez, você já vai saber o que vai fazer e é bem tranquilo atacar ele, mano. Fora que, cara, é só você ir em direção a ele, ele vai soltar uns ataques que são bem tranquilos de desviar. E é isso, mano. Você derrotar ele bem fácil. Ele é legal, mas enfim, podia ser mais, né? Cara, as cenas desse jogo, elas são bem... Elas estão extremamente datadas, mano. Elas são... Assim, cara, é de se dar risada. Cada cena, mano. Expressão dos personagens, dublagem, movimento, assim, cara, tá bem datado, bem ideia nessas cenas, mano. Infelizmente, cara. Tanto que tem um monte de meme, tipo... Watch out! You're gonna crash! Enfim, cara. Agora entrando um pouco mais na parte de história, eu vou falar primeiro dos personagens, mano. Bom, aqui o Sonic, ele é o Sonic. Ele tá muito bem aqui nesse jogo. Mas, cara, o grande destaque desse jogo, quando se trata de história, assim, evolução, é o Tails, mano. Ele começa o jogo assim, do lado do Sonic, extremamente dependente dele. Ele cai com a nave dele, ele se sente decepcionado com ele mesmo, mano. Aí, quando ele tá longe do Sonic, ele precisa salvar a cidade, mano. Ele que era alguém que sofreu bullying mais antigamente, é um cara era um meio inseguro dele mesmo. Ele cria coragem, ele fica mais forte e ele vence o Eggman, mano. Cara, o arco do Tails, assim, de se tornar mais independente e forte do Sonic, mano, que a coragem é muito bom, mano. É, assim, eu acho que o Folga a melhor arco desse jogo, mano. Entre todos os personagens aqui que eu vou citar, mano. É cinema esse arco de Tails. O Knuckles, cara, também tá, como sempre, aqui. Mas eu sempre ouvi falar que o Knuckles aqui ele tinha sido enganado de novo pelo Eggman. Então pra mim teria que ser uma desculpa bem boa, mano. E cara, vendo, até que vai, mano. Porque o Eggman fala pro Knuckles que o Sonic tava com esmeraldas, né? E o Knuckles tava atrás dos fragmentos da esmeralda mestre. Aí o Knuckles vê a esmeralda verde, a esmeralda do caos verde nas mãos do Sonic. Aí ele pensa que o Eggman tava certo e acaba atacando nele, mas logo em seguida percebe que ele tá errado. Então pra mim, isso passa, né? E é isso, mano. E a Amy aqui, cara, ela só tá atrás do Tails, mano. Porque aqui, ela não tá uma doente psicopata que só quer ir atrás do Sonic, sei lá o que. Na verdade é que ela quer a ajuda dele pra ajudar o passarinho a encontrar a família dele, mano. E também aqui ela tem uma certa semelhança com o Tails, ela querer ser uma garota mais independente, tanto que ela até é citado que ela mora sozinha e tal. É legal, mas infelizmente não depois desse jogo, né? Lá no Heroes reduziram ela essa doente psicopata pelo sonho. Mas ainda bem que isso foi corrigido. O Big aqui, como eu já disse, está totalmente perdido nesse jogo. Ele é inútil nesse jogo, ele não tem evolução nenhuma, não tem nada no Big, mano. A única coisa assim é o Frog, que é o amiguinho dele. E a única importância é que o Frog tem a cauda do Chaos, mano. Mas, enfim. O Gamma aqui, cara, também tem uma história muito boa. Que, cara, eu não diria que ela é emocionante, assim, porque infelizmente pelas cenas, como eu disse, elas são bem tratadas. Isso ajudaria muito na história dele. Mas ele é um Badnik que é alimentado por um Flick, como qualquer outro Badnik. E cara, depois que ele vê o passarinho azul na mão da Amy, vê as atitudes lamentáveis do Eggman com os outros robôs da série dele, a Amy sendo carinhosa com ele, ele se liberta da programação do Eggman e ele liberta os outros
os outros robôs, mano. É bem legal a história dele, cara. Agora indo pros outros personagens que não tem gameplay assim, o Eggman, cara. O Eggman aqui tá perfeito nesse jogo. Esse aqui é o Eggman, mano. Mas aqui eu acho que faltou ele ser um pouquinho mais engraçado nesse jogo, mano. Tem uma parte mais cômica dele. Mas não faz falta, o Eggman aqui tá muito bem caracterizado. A Tikal aqui, cara, é uma personagem que eu gostei dela. Ela é bem fofinha, né? Ela é uma personagem pacifista, que tem um contraponto dela com o pai dela, que quer usar as esmeraldas pra destruir tudo, dominar tudo, mas ela não, ela quer paz pros tchauz e tal. Gostei dela, mano. E tem o vilão do jogo, que é o Chaos, mano. Foi a primeira entidade milenar que o Eggman despertou. Isso se seguir pros outros jogos, mano. Ele é um vilão bom porque ele é ameaça física, né? Ele não é o cara que vai ficar falando e tal, tanto que ele nem fala, né? E ele serve muito bem pra isso, mano. Mas ele tem ali a história dele de querer vingança pelo que fizeram lá com os Chaos no passado, né? Mas aí ele entende, ele acalma e volta a viver com a Tikal na Esmeralda Mestre. A história do jogo em si, cara, ela é boa, tanto que eu acho muito interessante que eles decidiram montar a história com cada personagem tendo sua perspectiva, mano. Na história do Sonic, o Sonic luta contra o Knuckles. Na história do Tails, o Tails que luta contra o Knuckles. E na história do Knuckles, é o Sonic que acaba lutando contra o Knuckles. Então, você chega a um consenso ali que foi o Sonic que lutou com o Knuckles em certo momento da história. Eu acho isso muito interessante, mano. E, cara, falando assim, da história em si, ela é boa, mano. Quando você vai ver, ela é bem básica, porque ela se sustenta bastante nisso que eu falei dos arcos dos personagens, mano. Principalmente do Tails, da Amy e do Gamba. O que eu também, assim, gostei bastante foi essas viagens pro passado que acontecem por causa da Tikal, mano. Você vai entendendo, você vai tendo pedaços ali em cada história e depois no final você acaba entendendo tudo, entendendo perfeitamente o que aconteceu, mano. Em questão de lore, esse jogo ele é bem importante porque a gente sabe basicamente o que aconteceu com os Equidnas, né? Porque o Knuckles é o último da espécie lá no sorteio de Knuckles. A gente não tem muito passado dos Equidnas, então aqui a gente tem tudo bem entregadinho na nossa mão e a gente entende muito bem o que aconteceu, mano. Muito importante esse jogo pra história da série de Sonic. Bom, então chegando agora no final, mano. Bom, vamos lá. Sonic Adventure foi um jogo extremamente importante para a série Sonic, até por ele ser o primeiro 3D, mas definiu muito a identidade visual, narrativa, gameplay de Sonic. E tem gameplays boas, tem algumas piores ali, a história é bem basiquinha, mas tem arcos dos personagens muito bons. No geral, é um jogo bom, mas tem seus defeitos. Então, cara, pra mim, ele é um jogo 7,5. Provavelmente, acho que assim, pra época, talvez ele fosse um 9, um 8,5, não sei. Mas enfim, foi a primeira tentativa da SEGA do Sonic em 3D. Então era difícil ser perfeito, né? Mas talvez tenham conseguido só na sequência, mas isso é pra outro vídeo. No geral, eu recomendo jogar esse jogo. Talvez não como o primeiro jogo de Sonic pra se jogar. Mas se você quer começar a jogar, conhecer a franquia, em algum momento você vai ter que jogar ele. É obrigatório a jogar ele. E vou dizer aqui algo que já é bem debatido na comunidade Sonic. Esse jogo merece um remake, mano. Vai fazer muito bem pra esse jogo, pra atualizar muita coisa que eu já citei. Bom, então é isso, né? Muito obrigado por assistir até aqui, mano. Muito obrigado. Deus abençoe você, mano. E fica ligado aí no canal porque eu vou fazer outras reviews de outros jogos de Sonic, mano. Então, bom, é isso. Muito obrigado e falou, mano.